Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan, sou professor de Física. Eu vou gravar esse vídeo para responder um pouco das perguntas que sempre aparecem, não sobre os experimentos que eu faço, mas sobre o programa que eu uso para fazer as análises, certo? Eu uso o Jupyter, então vou dedicar um pouco esse vídeo aí, a apresentar um pouco essa ferramenta, né, em particular porque ela é muito útil, especialmente para uso em sala de aula e para quem está querendo começar a aprender a programar. Em geral, eu faço as minhas análises, né, com Python, mas o Jupyter é uma coisa que você pode usar com outras linguagens de programação, certo? Então, deixa eu setar aqui para o meu navegador, tá? Então, o Jupyter é um programa que vocês podem ver, ele está associado a várias linguagens de programação, por exemplo, R, aqui tem MATLAB, C Sharp, Python está aqui, né? Então tem uma série de outras ferramentas aqui, Java, certo? Então, eu em particular uso com Python. Tudo bem, ele tem diferentes interfaces, tem esse Jupyter Lab, que você pode usar mais como uma coisa que parece um pouco o MATLAB, e tem essas páginas aqui para mostrar resultados e gráficos, né? Eu já ouvi falar bastante bem, né, desse Jupyter Lab, mas nunca usei. O que eu mais uso é um notebook, porque ele consegue ter uma linha de história, né? Então, em particular, eu acho ele muito interessante para uso em sala de aula. Então, você tem que ter algumas simulações, você pode controlar os parâmetros, né? Então, você consegue rodar códigos e trocar parâmetros, rodar de novo. Então, é uma coisa que eu acho bem bacana para dar aula, né? Então, às vezes, você consegue preparar o código lá e só mostrar os outputs à medida que eles vêm. Então, eu acho que é uma coisa bem interessante. Tá? E você pode usar isso, eu uso Linux, mas você pode usar no Windows ou qualquer outra coisa assim, porque no final das contas, como vocês podem ver, eu estou rodando aqui no meu navegador, né? Então no seu Internet Explorer, no Chrome, no Firefox, etc. Tá? Então eu acho que é uma coisa muito interessante para usar em sala de aula quando você quer colocar alguma coisa de computação. Você não precisa ser nenhum ninja em programação, né? Em geral você consegue muita coisa pronta na internet. E você consegue ver também que ele é usado em várias universidades, né, e empresas, né, como Google, Microsoft, IBM, tá na NASA até. Então eu acho que é uma ferramenta muito interessante para as pessoas usarem, certo? Eu posso, se você quiser e achar legal alguma coisa sobre programação em si, você pode colocar nos comentários. Se você achar que é interessante, aqui eu vou me concentrar não em tanto em programação, mas em apresentar a ferramenta do Jupyter. Então aqui o Jupyter, você abre ele abre no seu navegador, você pode criar aqui um new Python 3, que é a linguagem que eu uso aqui que está instalada, né, que eu acabei de criar e aparece em outra aba, né, um arquivo como esse. Agora vocês conseguem ver bastante toda a minha tela que eu estou utilizando. Então vou colocar aqui título, e aí ele já deve mudar aqui nesse formato IPyTNB, então é Python Notebook, certo? E basicamente aqui ele vai ter, né, um lugar para eu colocar o meu código, né? E se eu coloco Enter, ele coloca mais linhas de código e fica nesse slot, né? Então vamos supor que eu coloque aqui A igual a 2 e Shift Enter. Então ele rodou esse código, né? E o Python ele é o que a gente chama de linguagem de programação interpretada. Então você escreve e quando você manda executar, o computador vai lendo linha a linha e vai executando. Então você colocou A igual a 2, né? E vou colocar B igual a A mais 3, tá? Aí Shift Enter eu rodo, né? Aqui mudo o 2, que é o segundo trecho de código que estou rodando. E aqui se eu quiser olhar o A, vamos colocar só A, Shift Enter. Então ele me dá o A, que é a variável 2, e o B é 2 mais 3, 5, né? Então, você observa aqui que é uma coisa bem fácil de usar, você não precisa declarar nada, não tem pouquíssima sintaxe, né? Você pode colocar números inteiros, né? Ou números reais quebrados, né? Que eu chamo de float, ponto flutuante. E aí, se eu rodar aqui de novo e eu der Shift entre duas vezes, parece aqui que o A agora é 2,5 e o B é 5,5, certo? Então você consegue fazer esses códigos aí à vontade. Às vezes é interessante você colocar um slide de texto, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, aqui em cima,
né? Então vamos colocar aqui, jogar esse cara para baixo. Ctrl A, aqui eu vou recortar, jogar aqui, né? E aqui eu vou colocar um título meu, notebook. Certo? Se eu colocar aqui, ele vai entender que é código. Isso aí está errado, né? Ele consegue entender esse tipo de coisa no Python. Então você tem que mudar o tipo, né, dessa caixinha, né? Que não é mais código. Então você pode colocar como heading, né? Então ele identifica aqui como um título aqui de primeiro tamanho. Aqui eu vou colocar como sendo a primeira parte, né? E aí eu vou colocar... Se eu selecionar aqui nesse in e apertar 2, ele coloca 2 jogos da velhas e ele entende que é um pouco menor. E aí se eu colocar aqui o Alt Enter, ele abre uma caixa abaixo, tá bom? Aqui eu vou colocar 3. E então ele coloca 3, né? Então aqui vai ser 1.1, primeira subparte. Certo? Então eu estou fazendo tudo agora mesmo para vocês conseguirem ver como você usa os atalhos, né? Então imagina aqui que agora eu vou querer fazer algumas anotações que não sejam títulos, né? Então isso aqui a gente chama de esse markdown, né? E eu vou colocar aqui as minhas anotações. Certo? Então aqui essa coisa você consegue colocar texto aí dentro do seu código. Aí vamos supor que você quer agora fazer uma equação, né? Então vamos colocar aqui o Alt Enter, ele cria uma coisa abaixo. E aqui eu posso colocar uma equação, vamos colocar aqui um 4, um título aí de ordem 4. E aqui para escrever equações você faz como se estivesse no LaTeX, né? Então tem certos atalhos que você precisa saber para escrever equações, são bem intuitivos, né? Em geral você tem que colocar entre cifrões. E vou colocar aqui x igual a... Vamos colocar uma fórmula aqui de física, né? S igual a S0 mais VT. E aí vamos executar com Shift Enter. Se eu achar que está pequeno, eu posso trocar 4 por 3 ou por 2 e ele vai crescendo, né? Aí se eu quiser colocar esse subscrito, eu coloco um underline aqui. Se eu quiser colocar coisas ao quadrado, vamos colocar S0 igual a VT mais AT ao quadrado sobre 2. Então esse acento circunflexo, né, ele joga para cima para alguma coisa superescrita. Se você quiser melhorar um pouco aqui a fração, aí você tem comandos específicos de equações, né? Tudo você pode achar fácil pesquisando como escrever em LaTeX, né, equações. Então aqui é esse barra frac, né, entre dois de fração, fraction. Dois colchetes, primeiro jogo de chaves, né? Abre e fecha chaves. É o numerador, o segundo é o denominador. E se eu executo, eu começo aqui a ficar com essa equação aqui. Acho que o defrac ele não reduz, né, o tamanho de cada numerador e denominador da fração. Então você consegue aí escrever títulos, subtítulos, anotações, equações. Então, basicamente isso aí é o que eu uso bastante nos meus notebooks. Você pode olhar, inclusive, os comandos, né, que eles aparecem aqui, certo? O Python ele é muito versátil, como eu falei, ele é uma linguagem de programação, então você pode fazer várias coisas, desde jogos, imagens, esse tipo de coisa. Em geral, você precisa aprender, né? Deixa eu colocar aqui... jogar para cá, então mais código, mais código, beleza, né? E aí eu posso colocar aqui, né, para conseguir fazer coisas mais sofisticadas, a gente precisa importar certas bibliotecas que tenham comandos úteis para a gente. Então você pode aqui, import, deixa eu colocar aqui, matplotlib, né? Então é uma biblioteca library, né, de plot, né, matemático, né? Eu acho que o pyplot de cabeça, SPLT. Então você importou essa biblioteca, né, o matplotlib.pyplot, esse ponto alguma coisa. Em geral é um
uma subparte dessa biblioteca. E esse SPLT, você importa isso como alguma coisa. Então, sempre que você chamar PLT, é um certo atalho mnemônico para essa biblioteca, certo? Então, eu posso importar também outras coisas, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui, além desse import, eu vou colocar esse import math. Tá? Então, esse math é como o nome já sugere, né? É uma certa biblioteca matemática. Então, se eu colocar aqui math.tab, vamos ver o que aparece aqui. Opa! Tá? Então, sin, por exemplo, que é seno, né? Aqui tem seno de 3, né? Isso aqui está em 3 radianos, né? Então, vamos colocar aqui seno de π, né? Π sobre 4. E aí eu tenho aqui que o seno de π sobre 4 é 0,7, certo? E o arco seno, né? De raiz de 2, né? Então, raiz de 2 sobre 2, então colocar math.square root 2 dividido por 2. Então, o arco seno de raiz de 2 sobre 2 está aqui, né? Então, se eu meço isso em unidades de π, eu vejo que é 1/4 de π, certo? Então, eu posso chamar outras coisas mais sofisticadas, né? E para plotar eu posso usar esse PLT, né? E aí você pode olhar jogar aqui, por exemplo, no Google, matplotlib, né, plot. Então você vai achar várias coisas aí com a documentação e que vão te ensinar a usar esse programa, né? Vamos te dizer como fazer coisas mais ou menos bonitas, né? Que tipos de pontos usar. Então, nossa, achei esse ponto aqui bonitinho, como é que eu faço isso? Então, em geral, você tem muitos exemplos, né? Se você sabe procurar inglês, né? Se você sabe um pouquinho de inglês, então você tem material abundante com tutoriais para você fazer isso. Então, assim, basta saber procurar e saber falar um pouquinho de inglês. Em português tem coisa bastante, né? Tem bastante coisa ainda, mas nada como procurar em inglês, gente. Então, realmente é muito importante você saber um pouco de inglês para você ganhar até independência aí, intelectual e conseguir acessar conteúdos mais abrangentes, né? Então, como eu peguei esse PLT, né? Então, eu posso fazer um plot aqui, por exemplo, plt.plot, que é a ferramenta de fazer gráficos, né? E vamos supor que eu queira fazer aqui um gráfico de uma curva parabólica, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer aqui os números ao quadrado, então seria 0, 1, 4, 9, 16, 25. Se eu fizer isso, né, Shift Enter para executar o código, eu criei aqui o gráfico de uma parábola, certo? E aí, como vocês veem em vários códigos, você pode colocar esse X-label, né, o carimbo, o rótulo do eixo X, e eu vou colocar X. E aí, Y-label, analogamente, né, seria o meu gráfico Y, aqui. Então agora eu tenho aqui meu gráfico X, meu gráfico Y aqui, certo? Eu posso ter meu X fosse um tempo em segundos, isso aqui fosse um comprimento em centímetros. Vamos colocar aqui um T, né? E aí então você faz assim o seu gráfico aí sem muita dificuldade. E aí você tem coisas que você pode usar aqui na física, vamos colocar, por exemplo, que color, né, cor, igual a black. Então, não é muito difícil saber que vai ficar preto, né? Então, é bem sugestivo, é tudo muito intuitivo, certo? E aí você pode olhar aqui, por exemplo, Alt Tab. Deixa eu ver só qual que é a Shift Ctrl Tab? Não. Para você ter
Aqui ele completa quando você faz um tab, mas eu queria, na verdade... Tab, não. Tá, então ele completa aqui com várias coisas. E você consegue também, às vezes, até pegar a própria documentação. É que eu já não... Preciso olhar um pouco como é que é qual que é o comando exatamente que te faz... Aqui, Shift Tab. Pronto. Você faz Shift Tab, certo? Ele consegue abrir a documentação da própria função. Então, você coloca aqui mais, você chama uma função e ele já te dá a descrição dela e, em geral, você consegue ter coisas bem interessantes que te ajudam a programar aqui. Então, por exemplo, vamos colocar esse BO, né, com pontos black e O. Então, ele vai colocar aqui, se você colocar esse BO, ele vai te dar uma definição de estilo. Então, ele coloca aqui, esse B vem de blue e esse O de pontos redondos. Se eu colocar aqui, talvez tenha alguma coisa. Opa! Então, BO traço, então ele vai fazer bolas azuis e vai ligar essas bolas por traços. Então, você consegue aí fazer com pouquíssimo esforço um gráfico bem bacana, né? E é assim, a criatividade pode ir até quanto você queira, né? E basta você aprender a programar um pouco mais e aí você pode fazer coisas bem divertidas, né? Por exemplo, vamos fazer aquele problema lá do Gauss, criança, né? Que ele tinha que somar os números de 1 até 100, né? Então, tem coisa simples que você pode fazer. Esse range 101, se você fizer, por exemplo, ele vai fazer... deixa eu ver aqui. Print, e eu vou fazer que é print de imprimir, né? Vamos fazer esse print range 101. K em range 101. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, import numpy. Muitas coisas eu vou tentando fazer, erro um pouco, e é bacana desse jogo também que você pode fazer isso e rodar pequenos trechos de código e vendo funcionar. Eu vou fazer esse as np, então esse np vai ser de numpy, e esse numpy ele tem uma coisa que é esse linspace, que ele espaça linearmente entre um valor inicial, um valor final e o número de pontos que você quer colocar. Então aqui, por exemplo, observa que eu coloquei de 0 a 100, 100 pontos. Vou colocar aqui em 101, que aí eu acho que ele... Não, 99 de 0 a 100. Então... Ah, tá, não. 0 a 100 e 100 pontos. Aí eu acho que vai funcionar. Eu quero colocar só os inteiros mesmo. Não, 0 a 100 em 101. Ah, de 1 a 100 em 101. Aí eu tenho 100 números. Ótimo. Então aqui eu tenho, com esse linspace, então eu espaço linearmente de 1 até 100, 100 números, ou seja, vão ser 100 inteiros, e aí eu consigo ver esse array de números, né, esse vetor de números aqui diante de mim. Então observa que a gente tem 100 pontos aí, e a gente quer somar, né? Então posso definir agora um pouquinho de programação, né? Uma variável soma igual a 0, e aí para cada número nesse vetor, certo? Eu vou fazer alguma coisa, vou pegar basicamente a minha soma, e para cada número desse, a minha soma vai ser a soma que eu tinha antes mais o número, certo? E aqui eu vou executar esse código, Shift Enter. Basicamente o que eu fiz aqui foi esse for, que é um comando típico para, né, uma coisa que vai interagir, vai fazer várias vezes aquele comando. Então o que eu estou fazendo aqui é pegar essa soma, que inicialmente é 0, e para cada ponto de 1 a 100 eu vou pegar essa soma, somo o número que eu tenho, olho outro número, somo o número que eu tenho, e vou fazer isso aí de maneira força bruta, né, para encontrar minha soma. E aí, se eu colocar aqui no final soma, né, qual que é o valor dessa variável,
Eu tenho aí 5.050, então uma brincadeira rápida de como você consegue somar números de 1 até 100 sem muita dificuldade, né? Então, se eu quiser fazer aqui soma de 1 até 1000, né? Então, eu posso fazer assim. E agora eu somei os números de 1 até 1000 de forma muito rápida aí, tá bom? Então, isso aqui é um pouquinho do que é o Jupyter, um pouquinho de Python que você pode fazer, certo? Se você quiser, como eu falei, que eu ensine um pouquinho mais de Python no futuro, comenta aqui embaixo, deixa o seu like. E para quem for professor, fica a minha recomendação de uma ferramenta muito interessante para você usar código de computador na sua aula, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.